gente segue fora do país com Fernanda Manhota, nossa analista de internacional, entrando, se conectando conosco direto da Turquia. Manhota, queria te ouvir, muito boa tarde, já boa noite para você aí no meio do caminho entre a Europa e a Ásia, né, que a Turquia é bem nesse enclave. Queria te ouvir um pouco do quanto, né, a gente já fez um balanço aqui, tem sido feito por toda a imprensa desses 100 dias de Donald Trump, mas o quanto desta vez as medidas que ele tomou nesse início de mandato têm muito mais poder de mexer com os ponteiros da opinião pública e, nesse caso, falando ali das deportações, mexendo para baixo, assim como algumas outras políticas. A questão é que Donald Trump parece dobrar a aposta na forma como iniciou o seu mandato. Oi, Yuri, Débora, boa tarde para vocês. De fato, aqui já boa noite. Yuri, você faz uma pergunta ótima que nos dá a oportunidade de resgatar algumas informações que nós analisamos aqui ontem por conta da efeméride dos 100 dias, né, e que agora esbarram novamente nessa questão imigratória. Quando a gente olha para as duas principais plataformas de campanha do Trump e temas nos quais ele desfruta de uma certa liderança, economia e imigração, nós vemos que, primeiro, foram as áreas em que ele mais tentou entregar, então ele foi muito ativo nesses primeiros 3 meses de governo, justamente para cravar esse legado em torno do que ele havia prometido, mas nos dois campos ele tem enfrentado reveses, né? Ontem a gente falava sobre os reveses no campo econômico, com as pesquisas apontando que há um desgaste das ações do presidente nessa direção, então a redução histórica do grau de aprovação dele girando em torno das questões econômicas. Hoje, nos Estados Unidos, houve a divulgação de novos índices mostrando que a economia americana deve encolher algo em torno de 0,3% nesse início de ano. E Trump rapidamente veio a público para dizer: não, isso ainda é a herança maldita, né? Isso pertence a quem veio antes. Falou do Biden e pediu paciência. Na imigração, e aí sim entrando no nosso tema de hoje, a situação é particularmente interessante porque ela vinha sendo um tema que, apesar dos desgastes, ainda dava ao presidente Trump algum nível de conforto, né? Ele que fez muita coisa durante a primeira gestão e iniciou esse segundo governo com uma série de políticas ainda mais ousadas. Só que quando a gente olha para esses dados que vocês trazem hoje, que a Mari compartilhou ali um pouco da percepção também, a gente verifica basicamente duas linhas que parecem estar sendo incômodas, né? Elas estão sendo incômodas para esse cidadão médio americano. O primeiro é o processo que envolve as deportações controversas e as mudanças em algumas prerrogativas de leis que afetaram prioritariamente, Yuri e Débora, comunidades latinas. E aí eu estou falando de dois grupos em específico, principalmente venezuelanos e cubanos, né? Houve duas alterações significativas de leis nessa direção. Primeiro foi o fim do chamado status de proteção temporária, que vinha sendo concedido aos venezuelanos, e também havia uma série de programas de liberdade condicional para cubanos, que foram ambos revogados pela gestão Trump. Então, essas duas comunidades, que inclusive a gente acompanhou na época da eleição, são em geral conservadoras, muitas trumpistas, elas estão num processo de crise de identidade, porque afinal elas apoiaram esse governo, mas elas agora não estão sendo amparadas pela legislação. Ao contrário, elas estão enfrentando um enrijecimento dessas leis. Além disso, como a Mari disse, a questão de El Salvador, ela suscitou muita preocupação no eleitorado e na opinião pública como um todo, sobretudo porque colocou ali em xeque a questão que triangula com o judiciário. O americano médio e principalmente o americano institucionalista, ele reage muito mal à ideia de que as instituições não estão funcionando normalmente. E o fato de Trump ter contrariado decisões legislativas, depois não ter conseguido resolver o imbróglio relacionado a esse caso da deportação por engano em particular, isso tem causado enorme constrangimento entre principalmente os grupos mais moderados e grupos
grupos de independentes. Se a gente esmiuça a pesquisa, a gente vai ver que, de novo, entre os independentes é onde está o maior grau de controvérsia, né? Já chegando a quase 60% de insatisfação no tema imigratório. E segundo, por fim, existe um outro grupo, né, para além das comunidades latinas, desses grupos específicos que eu falei, que se mobiliza em função das preocupações com as liberdades civis. Então, quando a gente começa a ver vigilância excessiva, né, o Estado monitorando pessoas, sugerindo deportação de estudantes e etc., como a Mari trouxe, isso também é algo que bate muito de frente, porque representa para esse cidadão médio um conjunto de violações a direitos civis. Então, acho que essas seriam as principais razões que poderiam, né, nos esclarecer um pouco mais do porquê esse eleitorado está incomodado, está ficando assim, digamos, um pouco mais reticente às ações de Trump na imigração, Yuri e Débora.